Olá pessoal, este é o segundo de uma série de 3 vídeos que apresenta conceitos fundamentais para o entendimento dos diferentes paradigmas de programação. O primeiro vídeo da série trata de conceitos relacionados à lógica proposicional booleana, e já esse segundo vídeo tratará de conceitos relacionados à teoria dos conjuntos. Assim como a lógica proposicional booleana, a teoria dos conjuntos é definida em função de termos primitivos e de axiomas. São dois os termos primitivos da teoria dos conjuntos, o termo elemento e o termo conjunto. Os termos elemento e conjunto são relacionados por meio do seguinte axioma: se A minúsculo representa um elemento e o A maiúsculo representa um conjunto, então A pertence a A, o A minúsculo pertence a A maiúsculo, é uma proposição, ou seja, essa sentença aí será verdadeira ou falsa e relacionará um elemento ao conjunto por essa relação de pertinência. O interessante é notar que esse axioma relaciona diretamente a teoria dos conjuntos com a lógica proposicional booleana. Isso porque, ao relacionar os dois termos primitivos da teoria dos conjuntos, elemento e conjunto, por meio de uma proposição, todas as afirmativas válidas para proposições valerão também para essa relação de pertinência e serão naturalmente herdadas para a teoria dos conjuntos. Os conjuntos podem ser representados de 3 maneiras. Uma maneira é bastante visual, por meio dos diagramas de Venn, onde um círculo, uma elipse ou uma região delimitada inclui os elementos do conjunto no seu interior. Aqui eu tenho o exemplo dos conjuntos dos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todos eles ilustrados dentro desse círculo aí, que é o nosso diagrama de Venn. A segunda forma de representar os conjuntos é por meio da enumeração de todos os seus elementos. Trouxe 5 exemplos para discutir essa representação aqui e as suas consequências. Primeiro, um conjunto com 4 elementos apenas, o conjunto A, que é o conjunto de constantes notáveis. Temos aí o π, o e, o 0 e o menos 1, 4 constantes bastante importantes na matemática, todas elas listadas. Veja que o conjunto pode ser composto por símbolos, por letras, por números, no meu caso do conjunto A. No conjunto B, temos o conjunto das 7 notas musicais, também listadas aí, todas essas notas no conjunto B. Já o conjunto dos números primos, nosso terceiro exemplo, o conjunto C, eu começo a elencar os números primos a partir do primeiro número primo, número 2, em seguida o 3, 5 e assim por diante. E do 17 em diante, eu uso de reticências para indicar que esse é um conjunto infinito. Sendo um conjunto infinito, seria impossível enumerar todos os elementos desse conjunto na íntegra, mas esses elementos que foram listados ilustram a qualidade desses elementos, a natureza dos elementos que compõem esse conjunto. Isso dá a entender quais seriam os próximos elementos que dariam continuidade a essa enumeração. É importante que a quantidade de elementos citados seja suficiente para que a pessoa possa deduzir quais seriam todos os demais elementos. Aqui, naturalmente, se tivesse alguma anotação remetendo que seriam números primos, ficaria clara essa relação dentre essa sequência numérica já apresentada para os demais que foram omitidos pelas reticências. O quarto exemplo, o conjunto dos números inteiros pares, vai usar de reticências nos dois lados, à esquerda e à direita, porque é um conjunto infinito em ambas direções. Aqui foram citados 5 dentre os números pares. Aqui essa representação escolheu citar 2 dos negativos, 2 dos positivos e o 0, para mostrar que eu tenho números pares no sentido positivo e negativo, e o 0 também é um número par. Por fim, tem um conjunto especial, o conjunto vazio, que é o conjunto que não tem nenhum elemento. Para representar essa situação, usa-se esse símbolo aí de conjunto vazio, e é importante que não existem vários conjuntos vazios. O conjunto vazio é único, é possível demonstrar a unicidade do conjunto vazio. Terceira maneira de representar conjuntos é dar a lei de formação, listar propriedades que caracterizam os elementos que venham a pertencer a esse conjunto. Ao listar essas propriedades ou essas leis de formação de elementos, me dispensa a necessidade de fazer a enumeração dos elementos um a um. Afinal, para mim determinar se um elemento pertencerá ou não ao meu conjunto, basta verificar se o elemento atende às propriedades listadas. 4 exemplos aqui para a gente discutir essa representação. No primeiro exemplo, temos o conjunto dos alunos aprovados no curso de Paradigmas de Programação. O conjunto A é composto por todos os elementos que pertencem ao conjunto M, já vou dizer qual é o conjunto M, tais que, essa barra vertical a gente lê ela como tais que, e a barra vertical vai separar aí a natureza dos elementos das propriedades que eles devem atender. Então, são elementos que vêm do conjunto M e que atendem ao critério que a média de A seja maior ou igual que 5. O conjunto M é o conjunto dos alunos regularmente matriculados na disciplina. Então, se o A é um elemento
do conjunto M, ele é um aluno matriculado na disciplina e a média obtida pelo aluno A no curso é igual ou superior a 5 pontos, esse será um aluno que estará no conjunto A dos aprovados no curso de Paradigmas de Programação. Um exemplo interessante aqui é o exemplo número 2, o conjunto dos anos bissextos. Para que um ano seja um ano bissexto, o número n, que representa o ano, tem que ser um número natural e terá que atender às seguintes propriedades. O 4 divide o n e, veja um símbolo aí de conjunção. O 100 não divide n, então a primeira condição é essa, que o número n seja um múltiplo de 4, mas que não seja um múltiplo de 100. Por exemplo, os anos de 2012, 2016, 2020 foram anos bissextos porque eram múltiplos de 4 que não eram divisíveis por 100. Ou, e veja aquele ou exclusivo, a essa situação especial, que se o ano for um múltiplo exato de 400, ele também será um ano bissexto, como foi o caso do ano 2000. Então, essas propriedades aí listadas por meio de uma conjunção na primeira propriedade e de uma disjunção exclusiva unindo as duas propriedades, eu tenho a caracterização do conjunto dos anos bissextos. No terceiro exemplo, temos o conjunto dos números compostos. Números compostos são números cuja fatoração aparece em 2 ou mais números primos. Então, aqui eu estou caracterizando os números compostos como números do conjunto dos números inteiros, tais que exista um número d inteiro, que o d esteja entre 1 e n, seja um divisor próprio, não pode ser o próprio número, não pode ser 1, e esse d divide o n. Então, isso seria uma caracterização do conjunto dos números compostos. A gente citou o conjunto dos números primos anteriormente, e aqui temos o conjunto dos números compostos. Por fim, o conjunto dos divisores de n fatorial. Então, o conjunto d de n, veja aqui que eu estou usando novamente uma notação funcional para representar uma relação de dependência. O conjunto d depende do n, e ele será o conjunto de todos os naturais d minúsculo, tais que ele seja um divisor do número n fatorial. Então, são 4 exemplos aí de muitos possíveis conjuntos que podem ser caracterizados por meio das propriedades de seus elementos. Essa terceira representação, naturalmente, é a mais comum das 3, justamente por ter essa grande abrangência. Afinal, você não precisa listar os elementos e sim apenas caracterizá-los, seja por uma regra, por uma lei de formação, por um conjunto de propriedades a serem atendidas. Quando se fala em conjunto, naturalmente temos a noção associada dos subconjuntos. O subconjunto nada mais é que um conjunto, mas que guarda uma relação com um conjunto maior. Então, se o A é um conjunto, o conjunto B será um subconjunto de A se, para qualquer elemento de B, esse elemento B também é um elemento de A. A notação para subconjunto, essa notação que parece um C, aí ele remete à letra C, não é exatamente, mas lembra, e a notação é que B, a gente lê essa notação, B é subconjunto de A. Veja que a notação de pertinência, usada aí para B minúsculo pertence a B, B minúsculo pertence a A, relaciona aquela primeira relação que foi dita no axioma logo no início. Conjunto e elemento se relacionam por relação de pertinência. Um elemento pertence ou não ao conjunto. Dois conjuntos se relacionam por meio da relação de contido. Um conjunto pode estar contido em outro. Ele é um subconjunto do outro não. Não pode cometer o erro de usar a notação de pertinência entre subconjuntos, nem a notação de contido para elemento e conjunto. Isso é um erro bastante comum e que deve ser evitado. Ainda falando sobre subconjuntos, os subconjuntos nos permitem trazer a noção de igualdade de conjuntos. Dois conjuntos A e B são iguais se o A for um subconjunto de B e se B for um subconjunto de A. Interessante dessa definição de igualdade é que ela não remete à questão da comparação 1 a 1 entre os elementos de ambos os conjuntos. Aqui eu não entro na questão de cardinalidade, de número de elementos entre os conjuntos. Aqui os conjuntos, inclusive, podem ser infinitos, pode ser o conjunto vazio, e assim por diante, uma vez que a definição depende apenas que valha a seguinte propriedade, que o A seja um subconjunto de B e que B seja também um subconjunto de A. Agora, como foi feito no caso das proposições no primeiro vídeo, temos formas de criar novos conjuntos por meio de conjuntos existentes, isso por meio das operações em conjuntos. E é bastante interessante porque essas operações estão diretamente associadas com os conectivos lógicos que foram apresentados aí no primeiro vídeo. Então, se A e B são dois conjuntos, também serão conjuntos o conjunto A união B, essa notação é lida dessa maneira, A união B, o símbolo de união também remete ao U, embora não seja o U, é bastante parecido. O conjunto da união A ou B será composto por todos os elementos X,
tais que o x é um elemento do conjunto A, x pertence a, ou, veja a disjunção aí, o x é um elemento do conjunto B. Então, quando falamos em união de conjuntos, estamos falando de todos os elementos que venham a pertencer a um ou o outro dentro desses dois conjuntos, não necessariamente de ambos. No caso da interseção, já é uma situação diferente. O símbolo de interseção é o espelho do símbolo da união, no sentido oposto aí, ele está invertido. A interseção entre A e B são todos elementos, agora sim, que devam pertencer a ambos conjuntos. Então, se o x é um elemento tal que o x pertence ao A e também ao conjunto B, temos o conjunto interseção entre A e B. Então, a união está ligada com a operação de disjunção, interseção ligada com a operação de conjunção. Por fim, a diferença entre dois conjuntos, a diferença tem vários símbolos possíveis, um deles é o símbolo mesmo de subtração, não é o único símbolo possível, mas a diferença entre o conjunto A e B é o conjunto de todos os elementos x que pertencem ao conjunto A e que não pertencem ao conjunto B. Veja aí a negação na segunda parte da definição. Então, são elementos do conjunto A que não fazem parte do conjunto B. Esse é o conjunto diferença entre A e B. As operações em conjuntos podem ser visualizadas por meio de diagramas de Venn. No primeiro diagrama, vamos visualizar os elementos da união A, união B. Nesse caso, os elementos que fazem parte da união são todos os elementos do conjunto A e também todos os elementos do conjunto B. Então, essa seria uma possível visualização da união entre esses dois conjuntos. Já no caso da interseção, fará parte da interseção apenas o elemento que pertence a ambos conjuntos. Então, esses elementos que pertencem a ambos conjuntos estariam nesta região que eu acabei de marcar. Por fim, a diferença A menos B corresponde aos elementos que pertencem ao conjunto A, mas que, contudo, não façam parte do conjunto B. Então, serão selecionados os elementos aqui do conjunto A, exceto aqueles que estão na interseção A união B. Para a elaboração desse material foram utilizadas duas referências. Esse livro, que eu já citei anteriormente no material da lógica proposicional booleana, e também uma entrada na Wikipedia a respeito dos anos bissextos. Então a gente encerra aqui o segundo dos 3 vídeos sobre os fundamentos e conceitos necessários ao entendimento dos paradigmas de programação, e nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai encerrar essa primeira série com conceitos relacionados a funções. Até o próximo vídeo.